ao vivo. Olá, boa noite. Cá estou eu, Fernanda da Rosa Necker, a sua terapeuta e coach de plantão. E hoje eu estou com uma amiga, uma terapeuta muito querida, e ela vem hoje aqui para participar de uma live para falar de um tema muito legal que é sobre a fibromialgia. E nessa noite fria, né? Nós estamos aqui com muita amorosidade. E eu gostaria de saber que alguém me dissesse que se tá o som bom, que me desse um joinha, que se manifestasse para mim saber se o som tá beleza, para a gente poder começar. Porque a gente gostaria de começar bem no horário mesmo, às 9 horas, né? Honrando o tempo, em função do friozinho. Então, para nós estarmos falando a respeito da fibromialgia. Eu vou me apresentando para aqueles que me conhecem, para aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou a Fernanda da Rosa Necker, trabalho com terapia de acesso à consciência, com Access Consciousness, com Theta Healing, trabalho com a constelação, né? Trabalho com várias coisas, né? E amo o que eu faço. E eu trabalho aqui em Caxias do Sul. E hoje nós temos uma convidada especial, eu vou convidar ela para estar se apresentando para vocês. Você pode se apresentar, Gláucia? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Quero agradecer o convite por estar participando aqui da live. Então, meu nome é Gláucia e eu sou terapeuta, a Fernanda de Access e da Leme Terapia. E hoje, então, a gente vem falar sobre a fibromialgia. E vamos ver também depois se alguém quiser fazer alguma pergunta. Né? A gente pode também estar aberto para perguntas depois. Nós estamos com um probleminha que tá dando, parece meio lento, acho que é o frio que vem assim, deixa a gente assim meia, parece assim aquele slow motion, né? Então, essa menina muito querida, Gláucia, ela atende aqui em Caxias do Sul e atende em Porto Alegre. E ela atende com uma técnica diferente, que é a Leme Terapia. E no final ela vai estar falando a respeito dessa Leme Terapia para que vocês conheçam um pouco do que é esse trabalho lindo. Nós temos aqui pessoas dando boa noite, mandando um tchauzinho. Tem a Eugênia, a Jaque, a Maria Trevisan, a Tita Maria, né? Então todas estão aí presentes acompanhando essa nossa live. Gláucia, então vamos começar falando a respeito da fibromialgia, que é uma doença silenciosa, com dores que não aparecem, né? Feridas que não aparecem, mas com uma dor intensa. O que tu pode falar para nós da fibromialgia, Gláucia? Bom, eu posso falar como uma pessoa que tem fibromialgia e eu posso também falar com a pessoa que atende quem tem fibromialgia. Então, as dores, elas são em todo o corpo. E tem pessoas, então, que dizem que é uma dor que caminha, a dor pode ser em fisgada, pontada, pode ser em queimação, formigamento, e às vezes, então, quando um ponto ele é afetado, depois se espalha para outros, e é uma síndrome, a gente chama de síndrome, né, porque tem várias coisas também associadas, tipo, tem pessoas que têm a síndrome do cólon irritável, problemas de memória, tem problemas para dormir, tem insônia, acorda mais cansada do que foi deitar. A gente costuma dizer que passa um trem em cima, aí a pessoa acorda, porque não tem um sono reparador, né? Então acorda mais cansada do que foi deitar. A fadiga também é uma coisa que aparece sempre junto com a fibromialgia, é muito difícil quem não tem fadiga. Então, o que mais? Então, uma pessoa que tem fibromialgia, na realidade, Gláucia, ela não consegue ter um sono contínuo, porque a dor faz com que ela acorde, ela vai estar, virou, mexeu, já doeu, já acordou, então não consegue ter sonos picoteados, é isso? Ela não tem um sono reparador, então ela não descansa, não tem aquele sono profundo.
É um sono leve, qualquer coisa acorda, e que nem tu falou, a pessoa às vezes não consegue dormir porque a dor atrapalha para dormir. E outra coisa também, a pessoa deita de lado, aí dói o lado, aí deita de barriga para cima, aí dói as costas, aí deita de barriga para baixo, então sempre tem alguma coisa doendo. E aí quando isso também acorda, dificulta dormir. E quando acorda, então vai passar aquele dia sonolento, cansado, porque não dorme direito, e às vezes vai ficar aborrecido, irritado, porque nunca descansa direito. Então, se é dessa forma, porque eu Com vejo certeza. os meus pacientes também, que eles relatam muito isso do cansaço, né? Porque não consegue dormir direito. E além deles não conseguirem dormir direito, Gláucia, quando eles acordam, que é aquela função que eles relatam que quando acordam para levantar da cama, tu diz que tem um nome, né, que a gente diz, como é que é o nome que tu falou? É a rigidez matinal. Acorda com o corpo todo enrijecido, parece um robozinho, e aí demora, assim, dependendo da pessoa, até 1 hora para conseguir, tipo, as engrenagens todas funcionarem, né? Fica assim, é bem difícil de se movimentar de manhã cedo, quando acorda. Então tu vê assim, ó, que às vezes um familiar não entende que a pessoa demora para levantar. Ela tá acordada, ela não dormiu direito e na hora de levantar que ela vai preparar o café ou vai ter mesmo que sair para ir trabalhar, ela não tem a mesma agilidade do que uma pessoa que não é fibromialgico. Só que a família olha e não consegue ver, né? Porque assim, ó, quem olha para ti te vê assim, ó, linda e maravilhosa, não diz que tu tem a fibromialgia. Claro que no teu caso tu trabalha, tu faz, né? Te auto-atende, né? Para te amenizar. Mas assim, quem olha não diz, né? Porque não existe uma marca, não tem nada quebrado, não tem nada enfaixado, né? Então, às vezes as pessoas até acham assim, acho que ela está se fazendo, né? Porque vai levantar, não consegue levantar direito. Quando vai trabalhar, Glaucia, a pessoa consegue produzir da mesma forma do que uma pessoa que não é fibromialgico? A Olha, isso produção. depende muito de qual o estágio que a pessoa está da fibromialgia. Então, tem os primeiros estágios que a pessoa consegue trabalhar, até o terceiro estágio, mais ou menos. Ela, vamos dizer assim, ela faz uma superação, ela consegue trabalhar durante o dia, às vezes ela consegue fazer com que não aparente que ela tem dor, que ela até sorri e tudo, mas quando ela chega em casa, aí parece que vem toda a dor, tudo junto, e aí ela cai realmente, e ela não sabe nem como que ela conseguiu trabalhar. E já as pessoas do quarto, quinto estágio, são as pessoas que realmente acabam tendo que parar de trabalhar muitas vezes, não conseguem trabalhar, não conseguem ficar em pé uma meia hora que depois, ou até produzir, infelizmente elas não conseguem. Acontece. Dá para repetir que ficou aquela pausa lá da parte que você disse? Repete e dizendo para nós assim, ó, quantos estágios tem da fibromialgia? Pela técnica que tu trabalhas, né, da lemterapia, lá é passado para vocês quantos estágios tem? Tem um estágio mais leve, porque a gente conhece assim, pessoas que têm fibromialgia que conseguem levar um ritmo mais ou menos normal. E tem pessoas que não conseguem nada. E aí fica aquela coisa, mas se eu tenho fibromialgia, eu consigo? Como é que tu não consegue? Então vamos esclarecer para as pessoas a diferença de estágio, oscilações. Tu pode então, se ficar de novo assim, eu te aviso. Assim, são 5 estágios. 5 estágios da fibromialgia. Então, o estágio 1, ele é classificado como uma dor miofacial. Então, ele nem é ainda considerado uma fibromialgia, mas já existe dor bem forte, mais localizada, mais regional, não é ainda generalizada. A partir do estágio 2 já é generalizada. Generalizada significa em todo o corpo. Né? Todo o corpo é generalizada. Então, tem o estágio 2, a generalizada, o 3, que eu falei antes, que as pessoas conseguem até trabalhar estando no estágio 1, 2 e 3. A partir do estágio 4, 5, muitas já não conseguem mais trabalhar, porque já não conseguem ficar em pé,
ou ficar meia hora em pé, ou até ficar muito tempo sentado, tudo incomoda, porque é aquela falta de acomodação, não tem posição para ela ficar. Então, assim, que nem eu falei assim, as pessoas até o estágio 1, 2 e 3 conseguem trabalhar, elas conseguem até sorrir durante o dia, elas conseguem esconder a dor que estão sentindo, mas elas trabalham com dor, com muita dor, mas elas ainda conseguem produzir. Aí, quando chegam em casa à noite, daí parece que a dor vem tudo junto. Aí é quando ela se sente pior. O pior momento é quando ela chega em casa. Entendi. Então não tem como eu estar comparando, é diferente. E também a dor não tem como ser igual para todo mundo, né, Glaucia? Tem pessoas que têm uma sensibilidade e outras uma sensibilidade diferente, consegue lidar com a dor de forma diferente. Tu sabe que eu ouvi de uma paciente que ela foi fazer uma perícia, né? Porque eu trabalho com os dois aspectos, né? Tanto no aspecto terapêutico como no judicial também. E aí, quando ela foi fazer a perícia, o médico disse assim que achava que era porque ela era muito pesadinha, que a fibromialgia era porque ela sentia mais dores porque ela tinha um peso, então que ela teria que fazer uma cirurgia em questão do peso e tal. Ela fez a tal da cirurgia, né? Mas as dores não desapareceram, né? Não desapareceram. Não tem a ver, não tem a ver. Não tem nada a ver com o peso. Eu já atendi pessoas assim bem magrinhas, que tu nem sabia onde é que estava o músculo da pessoa para dizer que tinha dor ali naquele músculo. Uhum. Né? Porque a fibromialgia é mais a dor no músculo, né? É diferente. Travou. Olha que o frio tá travando até a internet. Pasme. E eu acho que ela não tá ouvindo nós. Tá ouvindo? Não tá ouvindo. Voltou. Aqui. Então, Glaucia, tinha congelado. Parou. O frio aqui tá tanto. Glaucia, então aproveita, já que deu essa travada, porque assim, ó, o pessoal também tem essa questão assim, ó, de reumatismo e fibromialgia. É tudo dor. Tudo dói, mas traz uma clareza para as pessoas na diferença, porque o reumatismo, o exame de sangue vai aparecer ele. A fibromialgia não tem exame de sangue para aparecer, né? Tu pode trazer um olhar para as pessoas a respeito disso, então, para eles entenderem reumatismo, fibromialgia? Sim. Então, como tu falaste, o reumatismo aparece em exames de sangue, e são dores articulares, nas articulações. Então, é cotovelo, joelho, tornozelo, pulso. Então, eles ficam inflamados ali, dá aquela tudo vermelho, inflamado e dor, né? E a fibromialgia, normalmente, então, ela não aparece em exames de sangue, e então é dor na musculatura, não é dor nas articulações. Apesar das pessoas sentirem dor como se fosse as articulações, mas é na musculatura. E existe um exame que faz, que é para quem precisa provar a fibromialgia, que é a termografia. Esse exame, então, ele é com um exame de imagem, que onde tem mais dor, fica mais vermelho. Ele é um exame complementar. Ele não é um exame de diagnóstico, ele é um exame complementar. Complementar. E o SUS dá esse exame, Glaucia? O SUS dá esse exame? Não. Ele em média custa quanto? Em média custa quanto esse exame, Glaucia? Só pra gente, assim, ter uma ideia. Olha, eu acredito que esteja mais que R$ 1.500 agora, se for fazer em todo o corpo. É um então, exame para quem realmente precisa comprovar. Não, porque se a pessoa já tem o diagnóstico do médico, que tem fibromialgia, não é necessário a comprovação, né? Então veja assim, que eu vejo que quando os meus clientes vão fazer perícia,
Nunca ouviram falar desse exame que tu falou aí. Não, não aparece. Não deve ser um exame que é muito divulgado porque o SUS não dá, né? Então, se não tem no SUS, a maioria das pessoas acabam indo pelo SUS, não pelo plano. Não sei se o plano dá também. E aí, como é que os médicos fazem para identificar se a pessoa tem fibromialgia ou não? Eles vão em determinados pontos e apertam, né? E se aqueles pontos, uma quantia de pontos lá, X, for comprovar que tem dor, porque não é um apertar normal, eles têm um jeito para apertar onde vai mostrar essa dor. Tu quer falar desses pontos, Gláucia? Sim, sobre o diagnóstico, então, que o médico faz, ele vai pedir exames para excluir outras doenças. Então, ele vai excluir que tenha artrite reumatoide, lúpus, doenças da tireoide e outras doenças que são muito parecidas com a fibromialgia. Uhum. E aí, então, a pessoa não tendo essas doenças, aí ele faz o exame físico, então, que ele aperta nos pontos, ele aperta com uma pressão até a bordinha ao redor da unha ficar branca, que normalmente é uma pressão que eles usam para apertar, mas pro fibromialgico isso já às vezes pode ser muito. Inclusive, às vezes, depois desses apertos, no outro dia o fibromialgico tem uma crise de fibromialgia, que faz acordar os pontinhos de dor. Então, para fazer o diagnóstico, normalmente são de 11 a 18 pontos. A pessoa tendo 11 pontos, já é classificado como fibromialgia. Uhum. Mas, de uns tempos para cá, as pessoas que têm uma incapacidade muito grande, às vezes nem precisa ter os 11 pontos. Às vezes, tendo, assim, dores muito, muito fortes nas costas, pescoço, não tem os 11 pontos. Mas, por causa da incapacidade que aquilo gerou na pessoa, já pode ser considerada fibromialgia. Cláudia, deixa... Eu vou só te interromper, que tem uma menina aqui que ela fez um comentário e eu não tinha visto. A Damiane Lima, ela é terapeuta também. Ela colocou assim, ó: oi, fui no médico da coluna e ele fez exames e acha que estou com fibromialgia. Sinto dores nas articulações e em todo o corpo. Ele vai me encaminhar para um especialista da fibromialgia de dor. Tenho muita dor nas costas e na barriga, como se fosse menstruar. A Damiana colocou. Então ela foi no médico, como tu disse, ele descartou algumas coisas e agora daí ele mandou ela para um especialista que trabalha com essas questões para ver se é ou se não é. Essa dor que ela colocou ali, eu não me lembro de ouvir o relato dessa no fundo da barriga. As dores nas costas, tudo, mas a dor no fundo da barriga, ela também dá, Gláucia? Essa dor no fundo da barriga, como se fosse uma menstruação? Pode dar, sim. Mas a gente sempre diz assim, se existe uma dor ali, a gente sempre investiga se não tem uma outra causa. Vamos supor, né, ginecológica ou coisa assim. Se está descartado isso, então aí a gente diz que é da fibromialgia. Porque existem, as pessoas podem ter mais de uma coisa junto, né? É que nem dor no peito. Tem muitas pessoas que têm dor no peito que parece que vai infartar. E as pessoas vão para o hospital achando que estão infartando. E, na verdade, às vezes, muitas vezes, é da fibromialgia. Mas é melhor pecar pelo excesso, ir no médico e ver se é um infarto, do que realmente ter o infarto achando que é da fibromialgia. Exato. Então, eu sempre digo assim, é melhor pecar pelo excesso e os outros sintomas ali que ela falou, náusea, dor de cabeça, tontura, tudo também pode ser da fibromialgia. E as dores nas articulações também, como eu falei, que existe a dor na articulação, mas não é que existe o problema na articulação. Mas a dor é ali que sente. Até assim, se alguém quiser, eu posso até falar do livro da Leme-terapia, pode entrar no site do fibromialgia.net.br e aí pode baixar um livro gratuito e lá tem
as mais de 190 manifestações associadas da fibromialgia, e ali fala detalhadamente sobre cada dor. Dor na barriga, dor no peito, dor nos pés, vai falando sobre tudo detalhadamente. Ali foi onde eu encontrei o lugar que tem as coisas mais, assim, concentradas, porque na internet a gente pega um pouquinho de cada lugar, né? E aquele livro ali foi bem, bem completo. Sabe, Gláucia, tem esse livro aqui que o pessoal consome, né, que é da Cristina Cairo, né? Então ela fala muito da linguagem do corpo. E aí eu gosto muito de ler, né? Eu leio bastante. E aí aqui ela tá colocando na fibromialgia, né, que a pessoa sente muita dor no sentar, no levantar, no deitar, então todo movimento causa dor, até parado causa dor. E aí ela coloca aqui que a fibromialgia acontece em pessoas que carregam o mundo, aí indo mais para o lado emocional, que a fibromialgia acontece em pessoas que carregam o mundo nas costas, ou seja, os problemas dos familiares, do trabalho, levando tudo como um fardo, um peso, né? Então é aquela pessoa que faz tudo, tem o controle de tudo, né? E não tira um olhar para si. Então é aquela pessoa que é o faz tudo, né? E aqui ela coloca dessa forma, que a pessoa que quer fazer tudo, ela faz tudo pelos outros, mas não faz nada pelo corpo dela. E quando tu não olha para o teu corpo, tu acaba trazendo um monte de aspectos emocionais que acabam despertando os gatilhos, como tu estava me falando antes. Então, tu pode trazer isso para a gente, a questão do acordar os gatilhos em função dos pesos que a gente vai levando, dos problemas, das dores, dos traumas. Pode falar um pouquinho? Vamos dar uma boa noite para o Fernando, que entrou agora. É o meu gêmeo, é o meu gêmeo. É o meu gêmeo, é Fernando da Rosa, é meu irmão, meu gêmeo. Boa noite também para todos que já estão aqui. Então, assim, a gente, na lemiterapia, a gente parte do princípio que tem vários pontinhos, são várias lesões que tem no corpo, na musculatura, e o corpo não tem a capacidade de auto se recuperar. Então, por exemplo, eu torço o tornozelo, e aquele tornozelo ali, uma pessoa normal, fica um tempo doendo e ele se recupera sozinho e depois nunca mais vai doer. E quem tem fibromialgia, então acontece que as pessoas torcem o tornozelo e volta e meia ela pisa ali e aquele tornozelo acusa que ainda tem dor, porque o corpo não teve a capacidade de auto-recuperação do músculo. Então tem essas lesões todas, e aí tem uma tensão psicoemocional muito forte, um estresse, né, um estresse grande, faz o quê? Faz acordar todos esses pontos no corpo, e dependendo, se acorda todos eles, pode dar uma crise de fibromialgia. A crise, então, é quando a gente chama que dói tudo ao mesmo tempo, e que parece um gripão, assim. A pessoa nem sabe o que faz, assim, a vontade que tem é se atirar numa cama e ficar lá, porque dói tudo mesmo, é do fio de cabelo até a pontinha do pé. Parece que vai morrer. Tem nada Parece que vai morrer. A Damiana colocou aqui que às vezes ela não consegue nem levantar sozinha, né, do chão. Então, é o que a gente estava falando antes, né, que a pessoa às vezes está lá deitada e não consegue levantar da cama. Porque dói tanto, né, que ela não consegue. Como é que era para te levantar da cama nos teus momentos de mais dor, Gláucia? Falando agora como fibromialgica, como é que era levantar da cama para ti? Era um desafio levantar da cama? Sempre foi um desafio levantar da cama de manhã. Mas assim, eu achava que era muito ruim, porque a gente sempre conhece a nossa dor e o nosso problema, então a gente acha que é o pior do mundo. Mas depois que eu comecei a atender os outros fibromiálgicos, então eu vi que o
o meu levantar da cama não era tão ruim quanto de muitos outros. Então, assim, eu assim, em pouco tempo já conseguia me movimentar, não era uma coisa assim que tinha que ficar 1 hora inteira para depois conseguir me movimentar. E, então, a gente conhecendo o problema dos outros, a gente vê que o nosso, às vezes, é muito menor. Exatamente. A Cristina Cairo fala aqui também, ó, que psicamente nosso cérebro está conectado em todas as partes do nosso corpo, desde a mais ínfima célula até o nosso órgão maior. Nossos pensamentos, sentimentos influenciam nossa saúde, porque ela nada mais é que um reflexo da nossa mente. Então, o que eu percebo nas pessoas que eu trato? Quando tu começa a investigar, que a gente faz aquela fichinha, né, para saber mais ou menos como é que a pessoa tá, e no atendimento vai percebendo que a maioria dos fibromialgicos tem um cunho emocional de algumas questões que não foi tratada, não foi olhada e não foi vista, e vai sobrecarregando o corpo. Então, a terapia alternativa, que pode ser desde o reiki, desde o axis, desde a lemterapia, desde o theta healing, né? São coisas que vêm para trazer um respiro. Se você não tivesse buscado, Gláucia, a terapia na sua vida, você acha que você estaria com essa qualidade de vida que você tem hoje? Não, com certeza não. Eu tentei várias coisas antes de fazer a lemterapia e, na verdade, assim, eu tive uns 2 anos antes de eu fazer a lemterapia, eu entrei no site do Leme Instituto e eu li tudo e eu achei bom demais para ser verdade. Eu disse, não, como eu estava em Caxias, eu tinha que ir até São Paulo fazer, eu disse, não vou fazer. Então, não acreditei naquilo ali e isso passaram-se 2 anos. E depois, então, de 2 anos, eu encontrei de novo a lemterapia lá, eu disse, não, agora eu vou fazer. E então, eu fui fazer essa terapia e não me arrependo, assim, porque foi um divisor de águas, antes de fazer a lemterapia e depois de fazer a lemterapia. Não sei se você quer saber mais alguma coisa. Não, é que assim, o que eu vejo que é importante, assim, ó, porque hoje tu é uma mulher com um sorriso radiante, né? Tu viaja, tu vai pra cá, tu vai pra lá, né? Então, a terapia trouxe essa leveza na tua vida. Tu não deixou tuas medicações, tu não deixou de ir no médico, que aqui a gente não faz essa apologia de deixar de ir no médico, deixar das medicações, não. A terapia, ela vem para complementar, é um plus a mais. Por quê? Às vezes tu tem um médico te dando medicamento e tudo, mas a gente não é só o corpo físico, a gente é o corpo emocional e precisa estar em conjunto o corpo físico e o corpo emocional. Porque às vezes tu pensa assim, aí tem energia, eu vou trabalhando, vou fazendo e não paro para me olhar, vou fazendo. Só que eu vou fazendo e o meu corpo vai ficando aqui. E eu vou fazendo. Só que há um distanciamento, né? E aí eu faço porque tudo tem o dar e o receber. Se eu não dou pro meu corpo, não vai adiantar. Né? É que nem você que é terapeuta, né? Trabalha com a lemterapia, mas também venho buscar o Axis Consciousness para trazer um complemento na terapia, né? Então, tu tá sempre focada no tu tem um carro-chefe, mas tu também traz outras coisas que venham trazer mais leveza, que venham trazer harmonia, né? Como eu tenho o Axis Consciousness, que é o meu carro-chefe, mas eu tenho o Theta Healing, eu tenho as constelações, eu tenho o coach, eu tenho, né? Então, por quê? Não basta a gente tratar os outros, a gente precisa se tratar. Então não adiantaria nada tu ter essas ferramentas nas tuas mãos se tu não tivesse um olhar amoroso para ti.
que é o se auto-atender, né, e buscar o atendimento. Porque a fibromialgia, como ela tem também esse aspecto de, como tu disse assim, despertar os gatilhos. Se tu não cuida das tuas questões, daqui a pouco despertou todos os gatilhos e a pessoa fica praticamente inválida, porque a dor é tanta e vocês não... Eu acho que quem não tem ou não conhece uma pessoa próxima não consegue imaginar a dor que um fibromialgico sente. Não consegue. É uma coisa além da nossa imaginação. A gente tenta exemplificar assim, ó, por exemplo, que está todo o corpo em carne viva, ou que tem vários pregos, espinhos espetados na carne, ou então assim como se tivesse todo o corpo roxo, né, e alguém ficasse ali apertando em cima do roxo. A gente tenta exemplificar, mas ainda assim é difícil dos outros imaginarem, é só quem tem para saber. Não tem palavras para exemplificar a dor, que nem a Damiana, que é uma menina que falou aqui das dores. A Damiana é mãe de 5 filhos, né? E faz várias coisas, artesanato e tudo. Eu nem sabia que ela estava com essas dores, mas para ela ter a rotina que ela precisa levar e estando com esse quadro deve ser uma coisa assim bem desafiadora, né? Ainda que ela tenha as terapias que ela atendida, então isso traz uma leveza, mas quem não tem nada é bem difícil. E isso a gente percebe nos clientes, né? Que a fibromialgia afeta no emocional, né, nos relacionamentos, seja no relacionamento com o parceiro, com a parceira, seja no relacionamento familiar, porque chega o domingo, agora não, porque nós estamos na pandemia, né, agora fica cada um na sua casa, mas fora da pandemia, chega no domingo que tem aquele almoço de família, nem sempre tu consegue ir. Tu não tem disposição, e aí às vezes tá todo mundo lá rindo, e tu forçando um sorriso, McLanche feliz no rosto, né? Aquele sorrisão, só que travou? Voltou? Travou. Então, assim, às vezes tu tá naquele almoço do domingo, fora da pandemia, né, de família, e aí tá todo mundo lá rindo, e tu com aquele sorriso, McLanche feliz lá, por fora, mas por dentro você toda quebrada de dor, né, querendo ir embora e não aguentando. Então, às vezes, vai ser tida como a chata que não participa ou o chato que não participa, né? Mas as dores são muito grandes. Só ler aqui, o Fernando colocou. A maioria de nossos problemas são causados por nós mesmos. Somos nós os nossos piores inimigos. Na maioria das vezes somos resultados do que escutamos quando criança. Então, a gente vai criando os fantasminhas da gente, mas a questão assim, a gente cria e alimenta eles, porque se tu só criasse e soltasse eles para o mundo, era uma coisa, né, Glaucia? Só que o que acontece? Às vezes tu tá mal e tu não tem coragem de dizer para os familiares, eu tô com dor, eu preciso ir embora. Tu tá no trabalho, tu tá com dor, e aí vão achar que tu é preguiçosa ou preguiçoso porque tu não dá conta de produzir. Então, de que forma, Glaucia, tu vê como uma pessoa que teve, como uma pessoa que trata o fibromialgico, de que forma a fibromialgia afeta a vida das pessoas, para que os familiares, os amigos e os conhecidos consigam olhar com amorosidade para quem tem fibromialgia. Então, o objetivo dessa live é para que as pessoas olhem com amorosidade para quem tem fibromialgia. Tu pode falar um pouquinho disso para nós, Glaucia, por favor? Tá, só um pouquinho antes de falar sobre isso, eu tenho uma pessoa aqui que está falando comigo que não está aparecendo a live na tua página, Fernanda. Não sei as outras pessoas que estão olhando, poderiam confirmar?
Pede para ela apertar na minha página que tem ali escrito live, não sei o que, Fernanda, apertar ali que vai sair, que daí começa a rodar. Porque ela não aparece na live. Ela disse que tem um bonequinho dançando. Tá em vermelho e tem um bonequinho dançando. Não é ali, tem que ser aonde aparece, tá escrito assim, fibromialgia, feridas e dores invisíveis. Ela tem um nosso cartaz em preto, dela tem que apertar ali, tá escrito hoje às 9h10, daí ela tem que apertar ali em cima. É no cartazinho que aparece. Aqui. Ela tem que ir lá no cartazinho. É porque o que acontece, ela é uma... E quem entrou no meu, tá conseguindo? Alguém entrou pelo meu, tá conseguindo? Eu não sei. Porque a transmissão aparece assim, transmissão ao vivo. É uma live com transmissão ao vivo. Ela não é uma live que aparece lá, aquelas normais, porque a gente tá por um programinha, né? Então, esse dá mais liberdade de espaço. Mas depois, se ela não tá vendo, vai ficar gravado, daí ela vai poder rever. E se ela tiver alguma pergunta, daí ela pode também colocar depois a perguntinha. A Jussara, entrou por qual, Jussara? Jussara entrou pelo meu ou pelo da Fernanda? Deve ter entrado pelo meu. É a Jussara lá de Santos, São Paulo. Tu pode falar para nós, então, como é que é essa realidade do fibromialgico na questão emocional, na questão social? Como é que é essa realidade? Assim, o fibromialgico ele não é entendido nem pelos próprios familiares, porque um dia ele pode estar melhor e o outro dia ele pode estar muito ruim. E isso não é pela vontade dele. Isso acontece, às vezes, da pessoa piorar de um dia para o outro. Então, por exemplo, amanhã nós temos que visitar tal pessoa, vamos supor, né, fora da época da pandemia. E aí a pessoa diz, não, ok, amanhã a gente vai. Aí amanhã a pessoa acorda e tá muito ruim. Tipo, ela tá numa crise de fibromialgia, então ela diz, eu não vou poder ir hoje. Ah, mas como? Ontem tu tava tão bem, como é que hoje tu tá ruim? Então as pessoas não entendem, ficam dizendo assim, então tu não quer ir sair comigo, ou tu não quer ir visitar tal pessoa. Eles acham que a pessoa faz isso de propósito, mas não é. Então, assim, a pessoa que tem dor, imagina uma pessoa com dor 24 horas. Se tu tem um calo no pé, te incomoda muito, imagina um calo em todo o corpo. Aí tu pensa a irritabilidade que ela fica, a impaciência que ela fica. Aí é muito difícil controlar isso, e às vezes a gente acaba descarregando em quem não era para descarregar. E isso afeta muitos relacionamentos, inclusive muitas pessoas acabam por se separar de casamentos em função disso, porque é muito difícil a pessoa ter o autocontrole dela, porque nem ela mesma se entende, porque, nossa, como ontem eu estava bem e hoje eu estou tão ruim? A pessoa não entende por que acontece isso. E então, como que os outros vão entender também, né? Fica bem complicado. Precisa assim, muito amor, muita amorosidade, muita paciência para conviver com quem tem fibromialgia e assim, um olhar bem... essa pessoa precisa de atenção, essa pessoa precisa que alguém escute ela, porque muitas vezes ela não tem com quem se queixar, porque senão eles ficam taxando, Maria das Dores, só reclama de dor, né? Tá sempre reclamando de dor, ou então é aquela pessoa que só quer tomar remédio, como é que chama aquele nome? Fibromialgia tem disso, esquece os nomes das coisas, tá? Eles têm até um termo, até os peritos colocam um termo que não é? É poliqueixosa, eles colocam, que é poliqueixosa porque se reclama o tempo todo como se não fosse verdade, quando na verdade é. Exatamente. Deixa eu só dizer o que a Dami colocou aqui, ela colocou, verdade, Fer, mas às vezes os próprios parentes pensam que é preguiça.
Mesmo, na verdade, eu tenho essas dores há muito tempo, mas estava sempre dando uma desculpa. Agora aumentou. Então, é muito triste para a pessoa que, às vezes, ela começa a imaginar na cabeça, é tanta gente falando que não é nada, que tu fica pensando, será que é fricote mesmo? Será que eu tô inventando isso? E aí tu tenta passar pela dor, não vai atrás porque dizem que é fricote teu. E essa menina aqui, a Dani, ela é uma menina nova. E aí, quem olha para ela não diz que ela tem as dores, porque não tem marca nenhuma, né? Então, assim como ela está colocando aqui, que quando as pessoas não acreditam, que a pior dor não é nem os outros não acreditarem em ti, mas é os que estão junto contigo não ter esse olhar amoroso contigo. Isso eu acho que é o que deve doer mais, né, Gláucia? Com certeza. As pessoas dizem que a pessoa está fazendo fita, que está se fazendo, que tem preguiça. Eles dizem assim, dá um tanque de roupa para lavar, está se fazendo. Ou então, assim, o que acontece, né? Às vezes a pessoa está ruim, não consegue trabalhar, mas aí acontece uma festa no bairro ali, alguma coisa, e naquele dia ela estava bem, ela pôde ir. Aí eles dizem, viu? Ali, não quer trabalhar, está se fazendo, e como é que está ali na festa, bem bela? Então, se a pessoa se maquiou, pronto, não tem dor nenhuma. Porque a pessoa que tem dor não pode se maquiar. É bem assim. Não pode se maquiar, não pode pintar as unhas, não pode nada. Só que assim, o fibromialgico, ele tem uma questão muito de depressão associada, né? Porque eu vejo os meus pacientes que o que o neuro dá, muitas vezes o neuropsiquiatra, né? Porque depende, se tu tem o teu plano, tu vai nos médicos direitinho. Se tu tem o SUS, tu vai no que eles te proporcionam, né? Então, às vezes o que o psiquiatra dá e o que o reumatologista dá é muito parecido. Então, como às vezes no SUS demora muito para te ter uma consulta ou outra, então um acaba dando os medicamentos e às vezes o psiquiatra acaba já dando os remédios para as dores e tal. E sumiu a Gláucia. E aí, quando eles estão te dando os remédios, sumiu, voltou. Voltando para a questão do... que tu falou. É que tu tinha sumido. Quando os medicamentos, tu vai no psiquiatra, o psiquiatra te dá os medicamentos que o reumatologista iria te dar também. Às vezes acontece isso porque se tu tá no SUS, às vezes tu não consegue os dois especialistas naquele momento. Então, tu vai num ou no outro. Então, como tu tem remédio para depressão, porque a pessoa fica com depressão porque ela não consegue mais cumprir com as atividades dela, todo mundo desconfia dela, né? Um problema no relacionamento, no trabalho, ela começa a se sentir inválida, então vai juntando um monte de monstrinho ali. Aí as pessoas acham que se tu tem isso, e que daí então as tuas dores devem ser da tua cabeça, então por isso que tu tá indo no psiquiatra, então tu não pode estar pintando as unhas mesmo, tu não pode estar usando uma roupa colorida, tu não pode ficar boa nunca, tu tem que estar sempre com a cara de moribundo. Só que se tu já tem depressão e tu não te arruma, né? Na verdade, até esses pequenos cuidados diários, eu acredito que até ajude a pessoa a se animar um pouquinho no dia a dia. Porque se tu já tá com dor, com depressão, né, às vezes tu faz uma maquiagem, já te dá um up, assim, tu já fica um pouquinho melhor, ou tu se sente melhor se tu pinta tuas unhas, né? Claro que isso depende de cada pessoa, mas... De cada pessoa. Assim, tudo que a gente pode fazer para se sentir melhor, a gente tem que fazer. Tem muitas coisas que estão ao nosso alcance para a gente fazer, então a gente tem que fazer. E nem assim, coisas para relaxamento, é ótimo para quem tem fibromialgia. Então, seja yoga, seja meditação, seja barras de axis, lemterapia, tudo que for para relaxar, tem que se fazer. Porque isso daí é um investimento na nossa saúde. Na saúde da gente. Só corrigindo a Jussara, que estava antes, é a Jussara Vieira da Cruz. Ela é aqui de Caxias do Sul. Uma querida, não é a Barbieri. Boa noite, Ju.
E o Fernando, ele colocou, porque a gente falou uma hora lá das questões que a gente precisa resolver dos problemas, e ele colocou que muitas vezes a gente não quer olhar para as questões dos problemas, né? A gente deixa as nossas questões para depois e vai resolver as questões dos outros. E quando tu começa a acumular, o saquinho aqui nas costas começa a pesar. Eu quero trazer então para vocês, eu vou falar um pouquinho de barras de Axis e depois eu quero que a Gláucia, convido ela depois falar um pouco da lemiterapia. Barra de Axis, que na realidade é o Axis Consciousness, que tem barra de Axis, tem facelift, tem processos corporais, né, processos verbais, tem várias coisas dentro do Axis, né, que a gente trabalha. Então a gente vai trabalhar as questões de memórias celulares, de traumas, né, porque às vezes a gente tem tantas histórias, tantos dramas, né, que tudo isso vai ficando registrado na célula da gente. E as nossas células têm registro. A nossa mente vai produzindo um monte de caca, né, como se fosse uma televisão gigante, né, e ela vai reproduzindo essas histórias. E nós temos também essas questões que elas vão reproduzindo essas histórias e vão alojando dores. Então, se tu já tem os teus pontos, essas dores vão despertando os gatilhos. Então, o que o Axis faz, né? Seja com barra, seja com facelift, seja com processos corporais, processos verbais, né? A gente vai tocando em alguns pontos também, e isso vai trazendo leveza. Quem já experimentou sabe que quando tu passa por uma sessão, você vai sentindo mais espaço, mais leveza, mais harmonia. Então, essa técnica do Axis, ela traz leveza. O Theta Healing também é para trazer a autocura, onde você vai percebendo que se você pegar, é como se pegasse um esfregão e fosse esfregando e limpando aquela craca para trazer leveza para o corpo. Então você é a chave da mudança, é você que vai se proporcionar ficar mais leve. Eu estou falando de um modo bem genérico para que vocês possam entender, porque o objetivo hoje não é explicar todas essas técnicas, mas é só para vocês saberem que existe. E a constelação familiar também, porque às vezes a gente tem, fica na expiação de pessoas que passaram por dores, outras histórias, e a gente vai reproduzindo. Então, cada técnica é amorosa e traz um benefício para você. Nós não estamos falando aqui de magia, de encantamento, de pirim-pim-pim, não é isso. São técnicas que trazem harmonia, restabelecem o equilíbrio. E essa lemiterapia que eu não conhecia, e agora eu vou ficar conhecendo um pouco mais, que a Gláucia vai nos esclarecer o que é essa técnica que trabalha específico com os fibromialgicos. E tem tanta gente necessitando. Vamos ouvir e fazer perguntas para ver o que é essa lemiterapia? Pode começar, Gláucia, explicando para nós? Sim. Vou dar uma boa noite para a Jussara, para a Isabel, para outras pessoas também que de repente não vi ali o nome. Então, assim, lemiterapia é uma técnica manipulativa corporal, ou seja, é uma espécie de uma massagem. Só que é uma massagem bem diferente da convencional, é bem específica para quem tem dores. E, então, primeiro a gente põe um calor local, depois a gente coloca 2 tipos de vibração e depois essa parte manual. Então, o que essa técnica faz? Ela vai fazer uma harmonização de toda a musculatura. E isso faz, então, que aos poucos as dores vão diminuindo. Conforme as dores vão diminuindo, a gente vai espaçando as sessões, porque daí, primeiramente, a pessoa não pode fazer atividade física, para que não faça novas lesões no corpo, né? Depois, então, a gente libera para a atividade física. Daí a pessoa vai fazer uma atividade física. Travou aí? Começa da atividade física. Então a pessoa vai voltar a fazer uma atividade física depois, ela vai fazer já sem dor. E isso é um melhor, então, porque muitas pessoas
acabam não fazendo atividade física em função de sentir muitas dores, né? Então, por exemplo, assim, eu que fiz a lemoterapia, atualmente eu não tenho dores, e quando aparece alguma dor, aí eu já faço uma sessão de manutenção da lemoterapia, e daí já fico bem de novo. Eu não tomo nada de remédio, e isso já tem 10 anos que eu não tomo nada de remédio. É uma coisa boa, né? Maravilhosa. Nunca gostei de tomar remédio. Mas então, assim, a gente costuma dizer que não é uma mágica, né? É uma coisa que a pessoa tem que se conscientizar das limitações. Então, não é aquela coisa assim de... a gente tem as recomendações, então a pessoa tem que seguir as recomendações. Exige um tempo, né? Então, as pessoas às vezes querem fazer 1 ou 2 sessões e já tá bem, mas não é assim que acontece, né? É como se diz assim, há quanto né? tempo? Há quanto tempo tu tá passando com essa história, né? Eu pergunto para meus clientes assim, quantos anos você tem? Ah, tem 49, 30, não sei lá quantos. Então, tu vem carregando isso todo esse tempo, e aí tu quer numa sessão resolver a tua vida inteira, né? Então, é um processo. É que nem escovar os dentes, tu escova uma vez só? Não, né? Tu vai cortar o cabelo, tu bota uma vez só? Não, né? Então, é uma manutenção, como tu disse. Ah, eu faço manutenção, né? Por quê? Exato, não é uma cura, né? Porque a cura da fibromialgia ainda não existe. Mas é uma forma da pessoa ter uma boa qualidade de vida. Que nem assim, ó, pessoas que eu já atendi, tem pessoas que fazem academia 3 vezes por semana, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam à noite. Aí as pessoas que às vezes estão, né, bem ruim da fibromialgia, mas como consegue trabalhar o dia inteiro e depois ainda ir para aula? Então, assim, são coisas que a gente vê acontecer. Gláucia, a Jussara está dizendo que está fantástico. Essa Jussara Barbieri é de Santos. A Dani está dizendo assim, gurias, uma última pergunta. Eu tenho dores como se tivesse me batido. É assim mesmo? Gláucia, tu é a pessoa certa para falar. Ela tem como se fosse uma batida a dor dela, né? Tu até relatou isso, né? De sentir que são agulhadas, batidas, né? Pode repetir para ela, acho que de repente Sim, não pegou. Pode ser assim. Falhou agora? Falhou, isso. É o frio. Sim, pode ser como batida. Pode ser como uma batida. E tem pessoas que às vezes mal encostam em alguma coisa e também já ficam roxas. E elas às vezes nem sabem aonde que elas bateram e elas ficam roxas. Uhum. Mas eu acho que no caso dela, ela não sei se ficou roxa. A sensação dela é como se fosse uma dor de batida, né? Porque Sim, também. às vezes porque às vezes eu tenho cliente mesmo que diz assim, parece que eles têm um monte de agulhas assim no corpo, cacos de vidro assim, né? Assim e a batida. Ou às vezes uma dor ardida, né? Que tu também relatou, uma dor ardida, né? Não existe um padrão que todo mundo sinta assim, até porque tu diz que tem os níveis, né, de dores, existe também quem sente mais dor, quem sente menos dor, a sensibilidade e o como o corpo está, né, a fragilidade do corpo, o teu emocional, enfim. Então, o que tem de comum é a dor, pode falar, Gláucia. Uma vez eu tinha muito seguido uma dor enfisgada. E aí eu pensava que tinham feito um bonequinho de voodoo meu. Porque às vezes eu tava bem e do nada aquela fincada na coluna, assim, mas pensa numa fincada horrível. Não, ainda bem que no Brasil não é comum isso aí. Mas eu já vi esse relato, que parece que tá com um monte de agulha que de repente começa, né, a fincar. Então tu imagina a situação, tu tá lá, né, com a família e de repente tu começa a sentir as agulhas assim, como é que tu vai estar com um sorriso no rosto, né? Como é que tu vai ser a simpática da vez? Como é que tu vai estar com disposição? Então assim, meus queridos, olhem com amorosidade para quem tem fibromialgia.
Olhe com amorosidade, não é que a pessoa seja mal-humorada, que não queira fazer as coisas, às vezes você vai dizer assim, ela sempre fura comigo, ou ele sempre fura comigo, né? Furar é deixar de ir no compromisso. Então, a pessoa marca e não vai. E daí você vai dizer, mas no compromisso do outro ela foi. Como a Gláucia disse, pode ser que naquele único dia ela estava bem, ou ele estava bem. Então, não é o fibromialgico que escolhe, hoje eu vou acordar bem, não é. Às vezes demora até um tempo para sair da cama, né? Como tem aquela rigidez matinal, que a Gláucia estava falando. Então tu precisa que as engrenagens parece que precisa engatar, aí tu vai virando de ladinho, aí tu vai se agarrando e vai colocar o pé no chão. Quando tu bota o pé no chão, meu Deus do céu, a dor de colocar o pé no chão. Quem não tem, como é o meu caso e de alguns que estão assistindo, a gente levanta, nem sabe que pé botou no chão, se é o direito, se é o esquerdo, como foi. Dá um pulo da cama e sai. E aí às vezes nós é a preguiça de sair da cama, que tá quentinho, né? Só que o fibromialgico nem tem isso da preguiça, porque quando vai levantar já fica pensando, meu Deus. E se tem que sair às 7 da manhã, ele já tem que se preparar para levantar bem antes, para estar pronto às 7 horas. Exatamente. Né? É o tempo para conseguir levantar da cama, para conseguir se arrumar, para conseguir sair. Então, como não olhar com amorosidade para essas pessoas? As pessoas pouco conhecem sobre isso, né, Gláucia? Pouco conhecem sobre isso. E não é só os novinhos, não é só os novinhos ou só os velhinhos. Não é só homens e não é só mulheres. Ele não escolhe sexo, gênero, cor, raça, nada. Quando despertou os gatilhos... também. Em criança, pode dar, né? Em criança também. Até o Fernando perguntou ali. Assim, a fibromialgia, ela pode dar em criança. E é muito comum as pessoas que têm fibromialgia, na infância, terem sido diagnosticadas com dor de crescimento. Porque eles não consideravam que era fibromialgia. Agora, alguns médicos já veem isso como fibromialgia infantil, mas nem todos. Mas o fato ali de ter manchas, que ele falou, e, manchas roxas, pode ser também outras coisas. Então é sempre bom ir no médico explicar qual a causa disso, né? Porque quando é bom ir no... É porque teve as veiazinhas, elas se abriram assim. Daí o sangue vaza e daí fica roxo. Então isso tem que verificar por que acontece, né? Por isso que é bom procurar um reumatologista que vai olhar de uma outra forma, porque assim, ó, eu percebo, por exemplo, quando eu estou de advogada, não como terapeuta, e só para salientar, os clientes que eu atendo no direito, eu não atendo na terapia, e os da terapia eu não atendo no direito. Então são clientes diferentes, porque senão há uma confusão de papéis ali. Mas os clientes do direito que são atendidos, porque às vezes tu não tem um reumatologista para fazer perícia e eles indicam um médico do trabalho para fazer, com todo respeito, né? Mas é diferente uma pessoa que atende, o dia a dia dela é atender fibromialgia, ela atende aquilo, só aquilo. Ela conhece, né? Ela conhece. Uma pessoa que atende também aquilo, não tem aquela... eu acho que não tem aquele mesmo olhar. O mesmo olhar, né? O mesmo olhar. Então, eu não estou dizendo que ele não saiba atender. Não estou falando isso.
que eu respeito muito todos os profissionais, é apenas esse olhar. Então, se tu vai num reumatologista, ele vai olhar, ele vai identificar, porque ele sabe o jeito que caminha, o jeito que senta, a forma que fala, porque aquilo é o dia a dia dele, ele vive aquilo, e ele consegue detectar, porque ele trabalha com dores, então ele conhece aquilo. Então, nada melhor do que ir no reumatologista, que vai olhar para aquilo com um outro olhar. A Dami está pedindo aqui se o frio, ela diz que o frio acaba com ela. Dói mais. Tu percebe, Glaucia, que o frio ativa mais isso? Os pontos te causam mais dor, a alteração da temperatura? Com certeza, com o frio dá mais dor. Então a gente sempre indica colocar calor no local, fazer banho de água quente, tudo que possa fazer para aquecer mais, para a pessoa não deixar ficar com a pele assim gelada, porque isso vai ficar com a pele bem mais sensível, vai ficar mais dolorida. O Fernando está dizendo aqui que daquela criança que ele falou antes, a mãe dessa criança foi diagnosticada com fibromialgia, a mãe. E é a mãe dessa criança. Fibromialgia tem a ver com hereditariedade ou não, Glaucia? Ou não tem nada a ver? Uns têm, outros não têm. Assim, existe na família o gene do reumatismo, porque a fibromialgia, ela se enquadra dentro de reumatismo, só que é um reumatismo extra-articular, mas faz parte do grupo de reumatismos. Então, no gene da família tem o reumatismo, mas isso não quer dizer que a pessoa vai desenvolver. Mas eu já atendi várias mães e depois atendi filhas que têm fibromialgia. Então, existe a chance, vamos dizer, sei lá, 50%, né? Existe a chance de ter, mas não quer dizer que vai ter. Que vai ter. Então, eu não gosto muito de trabalhar com isso dentro das técnicas que eu trabalho. A gente procura sair do genético, dizer assim, porque a mãe tem, eu vou ter, se o pai tem, eu vou ter, porque tu já leva aquela consciência, eu vou ter. Não, eu não vou ter nada. O que é da minha mãe é da minha mãe, o que é meu é meu, o que é dos meus ancestrais é dele, o que é meu é meu. Então, se tem uma questão de diabetes, por exemplo, né? Tem diabetes na família. Se eu tiver uma alimentação correta, se eu fizer atividade física, pode ser que eu não venha ter, pode ser, né? Agora, se existe um histórico na família e eu faço tudo errado, né? A chance de eu ter é grande. Então eu não posso usar aquilo como uma bengala e dizer tem, eu vou ter. Ele me diz aqui. Mas assim, às vezes não tem como fazer tudo certo, não tem a ver fazer tudo certo ou tudo errado. Eu já atendi pessoas que tinham uma alimentação exemplar, faziam atividade física, então assim, era uma pessoa totalmente regrada e, no entanto, desenvolveu a fibromialgia. Não, mas eu digo da questão do diabetes, não da fibromialgia, porque a fibromialgia, para mim, ela tem muito mais a ver com o emocional, dentro das técnicas que eu trabalho, muito com as tuas dores, com questões que pode aumentar ou diminuir, né? Pode aumentar ou diminuir, mas é muito da carga que tu carrega no teu corpo. Que nem o Fernando disse aqui, que é a Marina, né? A Marina é uma menininha que a mãe dela, que no caso teria. Então, assim, para não trazer esse estigma, assim, tipo, a menina tem porque a mãe tem. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não. E pode ser que ela tenha num grau diferente que a mãe, né? E se for detectado que ela tem agora como criança, pode ser tratado e a história dela pode ser totalmente diferente da história da mãe. Então, assim, pra gente não ficar preso nesse estigma de se tem, eu vou ter. Então, dentro do Axis, a gente procura afastar isso, né? Porque cada ser humano é cada história é uma. Então, eu posso ter uma alimentação correta, fazer tudo certo? Sim, o físico, tudo certo. Mas e aqui? Como é que eu tô aqui? Né? Então,
eu preciso trabalhar muitas minhas questões pessoais, e as minhas questões não vão ser iguais às tuas, né, Glaucia? A gente pode ser terapeuta igual, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode até ser irmãs, mas as minhas questões vão ser diferentes. Então, eu preciso olhar para cada um como um ser individual. Se eu vejo que tem aquele diagnóstico na família, então eu posso ir me tratando, buscando outras coisas, né? Para não cair na mesma história. Então, a terapia não é só para... Pode falar. Pode falar, Glaucia. A lemiterapia, a gente atende crianças também. Então, às vezes, assim, a gente atende as crianças que começam já com as primeiras dores no músculo, e a gente atende ela como uma dor muscular em lugar específico. E assim a gente evita que venha a ter a fibromialgia mais adiante. E daí a fibromialgia, ela pode ir acumulando vários lugares, e virar a fibromialgia. E assim, se a gente logo no início já pega e já começa a atender aqueles locais de dor, muitas vezes não desenvolve para ter a dor generalizada. Por isso que é bacana, porque a criança pode ter essa possibilidade antes, né? Então, a terapia não é só para quem está mal. Eu posso estar bem e ir fazer terapia e ela vai trazer uma nutrição muito grande para o meu corpo, porque é aquela coisa assim, ó, eu vou rezar só quando eu tô cheia de problema. Não, né? Eu vou agradecer, eu vou antes, né? Eu não preciso chegar no caos para buscar a solução. Então, tem as constelações familiares também que a gente trabalha essas questões, porque às vezes tu vai fazer a expiação porque o pai tem, aí tu vai associar e vai trazer aquilo. Então, essa é um outro tipo de terapia que trabalha para todas as questões dos ancestrais e tal. Uma terapia também muito linda. Então, assim, é importante que vocês olhem para tudo que há. E a lemiterapia era uma coisa que eu não conhecia. Então, não é só Porto Alegre que tem lemiterapia, Caxias também tem lemiterapia. Então, vocês podem estar entrando em contato com a Glaucia. Qual que é o teu telefone, Glaucia? É 51 996 73 8375. Pode repetir? 51 996 73 8375. Então, para que vocês tenham a oportunidade... Esse é o WhatsApp também. WhatsApp também. Então, para que vocês tenham oportunidade, porque assim, ó, não é porque eu trabalho com Access Conscience, Theta Healing, constelação, com coach, que eu não vou estar trazendo uma outra terapia, né, que é a lemiterapia, para vocês conhecerem, porque aqui o que a gente quer é que vocês tenham consciência de tudo que é bom, de tudo que é nutritivo, né? E a Glaucia também atende com barras de Axis como complemento do trabalho dela. E quando a gente fala do trabalho do colega, divulga o trabalho do colega, isso expande para todo mundo, porque nós precisamos ter esse olhar para o mundo de todos, e não só eu travei, e agora? Então, o frio está congelando. Então, o que eu disse é que a gente precisa olhar para o todo, não é só o meu mundo, mas é o coletivo. Então, é se unir para estar divulgando o trabalho de um, o trabalho do outro, para que todo mundo conheça o que há, todos os tipos de terapia, porque às vezes eu vou olhar para aquela terapia e eu vou me conectar com aquilo, às vezes eu vou olhar para uma outra e vou me conectar com aquela. Agora, se eu sei que existe várias, eu vou poder perceber o que é mais nutritivo. Meus amores, era para ser até as 10 horas, já é 10h08, honrando o tempo que está frio, que nós estamos congeladas também.
Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem estar colocando na minha página, na página da Gláucia, né? Visitem a página das duas, se inscrevam na página das duas, curtam as páginas das duas, né? E aí depois a gente vai estar trazendo isso para vocês. E nós estamos preparando um workshop também bem legal para vocês, tá? Que vai ser sobre consciência e dor, com várias coisas bem legais, né? Ainda a gente não tem uma data, porque a gente precisa achar uma agenda que caiba na minha e na dela e que seja nutritivo, porque nós duas temos um dia assim bem divertido, então nós precisamos conciliar. Vamos ver o que. Vamos ver se nós vamos dar esse presentinho, nós vamos estar observando, né, Glaucia, o que é mais nutritivo. E aí, conforme a gente for organizando, a gente vai passar a data para vocês. Então, é para falar de todas as dores físicas e as dores da alma. Então, a gente está organizando. E assim que tiver uma data, a gente está avisando vocês. Eu deixo aqui o meu boa noite, o meu beijo, amo todos vocês. E eu vou deixar a Gláucia se despedir também, para a gente se aquecer um pouquinho, né, Gláucia? Né? Bom, eu quero primeiro agradecer a Fernanda por ter me convidado, essa terapeuta maravilhosa que é a Fernanda. E essa foi a minha primeira live, né? Muito nervosa para falar, mas assim, eu espero ter contribuído com alguma coisa. Se eu falei pelo menos alguma frase que serviu para alguém, já... Travou. O frio tá congelando, gente. Ela tá travadinha. Vamos ver que daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, a Jussara disse que tirou as dúvidas dela. Ela mandou boa noite, Fernando mandou boa noite e voltou, descongelou a Gláucia. Pode falar, Gláucia. Até onde que foi aí que eu não sei. Você estava dizendo que foi a sua primeira live, que você estava bem feliz e que... Pode continuar daí. Travou de novo, gente. Travou de novo. O que acontece? Nesse horário tem muita gente gravando live e aí trava. Se despede para poder. Travou, tá. Pode falar agora. Agora tu travou, né? Pode falar. Tá. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram assistindo nós aqui até o final. E agradecer as pessoas que ainda vão nos assistir. Boa noite para vocês. Beijo. Um beijo e até o nosso workshop sobre dor e consciência, onde nós vamos avisar e esperamos todos vocês. Beijo.